Fala, sexto ano abençoado. Tudo bem com vocês, galerinha? Vamos continuar nosso assunto falando sobre a Antiguidade Clássica, o período da Grécia e da Roma Antiga. Estamos agora no capítulo 7 do módulo 2, né? Conversamos na aula anterior sobre essas influências que a Antiguidade Clássica, os períodos da Roma Antiga e da Grécia Antiga, influenciam na vida da gente hoje, né? Nas artes, na filosofia, na política, no esporte. Então, na página 312, para começar, o que é que a gente vai precisar nessa aula? Do nosso livro e de um marca-texto. Eu não tenho marca-texto, mas você tem um lápis grafite, né? Então você vai grifar aí no seu livro tudo de importante que a gente conversar aqui a partir da leitura desse assunto. Vamos lá? Então, Antiguidade Clássica, tem um tópicozinho amarelinho no canto da página que diz que a Antiguidade Clássica é o período de mais de 1000 anos da história da Europa, em que as civilizações grega e romana se destacaram pelo conjunto de conhecimentos que adquiriram. Esses conhecimentos que eles adquiriram foram passados para a gente e a gente vive aqui no Ocidente em cima desses conhecimentos da Antiguidade Clássica, da Grécia e da Roma Antiga, certo? Diz também aqui no livro que começa entre os séculos 5 e 4 antes de Cristo. Aqui, ó, no comecinho, grifa aí. Começa no século 5 e 4 a.C. A civilização grega desenvolveu conhecimentos nas áreas que a gente vai falar agora: matemática, geografia, pintura, arquitetura, escultura e literatura. Então, tudo isso, essas áreas de conhecimento, vão surgir a partir da Grécia Antiga, né? Na matemática, o principal nome foi o filósofo Pitágoras. Teve a física, a arquitetura, a pintura, né? Também criou o teatro grego, e a filosofia com importantes obras de história. É a história também, a disciplina História, que vai ser criada também na Grécia Antiga, pelo escritor Heródoto da Grécia Antiga. Ele que vai ser considerado o pai da história. Digamos que foi ele que inventou essa coisa que é fazer história, escrever sobre a nossa história, né? Olha, também tem uma curiosidade para dizer a vocês também sobre o teatro grego. Quando o teatro grego é criado lá na Grécia, ele vai ser praticado apenas por homens e apenas vão existir 2 temas teatrais nesse teatro grego. Um é a comédia e o outro é a tragédia, que são simbolizados por aqueles 2 símbolos que são as máscaras do teatro grego, porque o teatro grego era ensinado através de máscara. São aqueles 2 símbolos que um está sorrindo e o outro está triste. Um representa a comédia e o outro representa a tragédia. Olhe, continuando, a civilização romana se destacou pela criação eficiente de um sistema de leis. Então eu disse a você que hoje, se a gente vive em sociedade aparentemente numa paz, né? É porque a gente vive sob um sistema de leis que foi criado, deixa eu só ajeitar aqui, pronto, que foi criado lá na Roma Antiga, que é o Corpo de Direito Civil Romano. Pela arquitetura e pela engenharia também na Roma Antiga. Em 146, os romanos conquistaram territórios gregos e incorporaram vários elementos de sua cultura. Então, o Império Grego foi crescendo e a Grécia foi incorporando outros elementos da cultura. Olha, quando a gente lembrar de Grécia Antiga, que é essa que a gente está estudando aqui, lembre-se que a Grécia era formada por várias cidades-estados. Então, eram territórios isolados distantes, não era um país único, eram territórios distantes, chamadas cidades-estados, que cada um tinha suas leis, porém, todos falavam o mesmo idioma, o idioma grego. Por isso que a Grécia vai ser esse conjunto de cidades-estados, né, as chamadas polis, e todos vão ter em comum a língua grega. Continuando, essa incorporação permitiu à cultura romana enriquecer-se e a grega se expandisse para diversos territórios. Chamamos esse conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e romanos de Antiguidade Clássica, que a gente falou no início, né? Agora a gente vai ver a cultura clássica na atualidade. A partir desse tópico aqui. Vamos lá? Tem dizendo o seguinte: a cultura clássica é tão importante que se tornou base da cultura ocidental. Então, mais uma vez, a gente vive sobre a cultura ocidental, que é espelho da civilização clássica e permanece até os dias de hoje. Vamos conhecer mais sobre esse assunto? Vamos! Olha, algumas construções apresentam traços da arquitetura grega, é o caso dessas colunas na fachada do Museu Imperial,
lá na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Veja que lembra a Grécia Antiga, né? Esse estilo arquitetônico, né? Nas artes, o padrão, como é considerado belo na cultura clássica, pode ser visto na arquitetura, na escultura e na pintura. Então, se hoje a gente tem aquele padrão de beleza considerado belo, isso aí foi construído, esse pensamento de beleza foi construído na Grécia Antiga. Eles retratavam isso em quê? Nas pinturas, na arquitetura. Isso pode ser percebido tanto no formato das construções como na representação do corpo humano feita pelos gregos e romanos. Como assim, tio? Quando eles fizeram lá as esculturas, né, aquelas esculturas de mármore, eles esculpiram tendo como molde a perfeição do corpo humano. Deixa eu ver se aí no livro de vocês, pronto. No livro de vocês, na página 316, tem um exemplo dessa escultura em mármore, feita lá pelos gregos, aqui o filósofo Sócrates. Então, parece que é verdadeiro, né? Mas isso aí é feito, esculpido no mármore, que é um mineral bastante rígido, né? A pedra mármore, e eles conseguem esculpir com essa perfeição. Na página 313, sobre política, o debate das ideias entre os cidadãos e as decisões sobre como melhorar a vida teve influência da Grécia Antiga. Por quê? Olha, nós vimos que no Egito, na Mesopotâmia, em todas aquelas civilizações chamadas pré-colombianas, quem é que tinha o poder? O soberano, né? No Egito, o faraó, na Mesopotâmia, os imperadores, né, do Império Babilônico. E até então, a política era feita somente assim, passando-se de pai para filho o poder, através da hierarquia, né? A partir da Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, vai ser criado um termo chamado cidadão, que vai fazer com que pessoas sejam escolhidas na sociedade para fazer parte das decisões políticas. Então, os governantes passaram a ser agora escolhidos pelo povo. Esse processo todo se chama democracia, né? A opção de você escolher os seus governantes. Só que a gente já conversou antes, eu já dei o iniciozinho, que na Grécia Antiga nem todo mundo podia escolher. Apenas os homens maiores de 21 anos e que tivessem uma renda, né? Então o voto era censitário. As mulheres não participavam. Mas já mudava alguma coisa, né? Eles já podiam ser governados por pessoas que fossem escolhidas por eles e não mais o poder passado de pai para filho, como era feito até então na antiguidade. Para concluir, os esportes, a prática de esportes era um elemento importante na cultura clássica. Na antiguidade, os gregos criaram os Jogos Olímpicos, compostos por 13 competições, entre elas as corridas, saltos, lutas e disputas em cavalos. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, como conhecemos, foi retomado em 1896 e atualmente tem 48 modalidades de competição. Já falei também, a Grécia Antiga vai inventar os Jogos Olímpicos porque, como a Grécia eram territórios isolados, esses territórios guerreavam entre si. Então, para homenagear o deus Zeus, na cidade de Olímpia, em Atenas, foi criado esses jogos para que esses povos tivessem um pouquinho de paz e durante os jogos reinasse a paz na Grécia Antiga. Próxima aula a gente continua com esse assunto. Tem exercício para vocês na plataforma e a gente se vê no Time Link do nosso encontro. Certo? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!